Mais um sábado com mais uma edição do Terrantes e Responde, aquele programa que vocês mandam aqui embaixo nos comentários as suas perguntas e eu respondo sempre no outro programa. E, como sempre, né, tem um monte de perguntas boas por aqui, muitas coisas polêmicas, como sempre, e a gente sempre vai dando um jeito de responder aqui da melhor forma. Então, vamos ver as perguntas de hoje, sem enrolar muito, porque tem muita coisa. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida também, deixar o seu comentário aqui também, a sua pergunta para que eu responda na semana que vem, e também mostrar esse vídeo para os seus amigos. Lembrando que assim, eu já vou pedir desculpa porque eu tive que gravar esse vídeo bem antes aí do sábado, né, o dia que está indo ao ar esse programa. Eu estou gravando na quarta-feira. Então, se você mandou perguntas de quarta-feira em diante, eu não vou responder aqui nesse programa, mas eu respondo no próximo. Combinado assim? Vamos ver as perguntas de hoje. Bom, primeiro a gente tem uma consideração, né? Na semana passada eu respondi uma pergunta sobre essa isenção, né, dos impostos, essa bagunça toda que está sobre as importações e tudo mais que vem, né, do Shopee, do AliExpress e tudo mais para o Brasil, que o governo estava cogitando em taxar essas importações. E aí, claro, né, eu respondi e falei uma coisa muito importante. Falei que assim, não dava pra gente falar muito porque isso ainda poderia mudar muito, poderia, né, não tinha nada certo. E batata, né, assim, o governo sentiu a pressão e decidiu voltar atrás. E aí, tudo aquilo que a gente falou já foi por água abaixo, porque provavelmente não vai acontecer, vai continuar tudo do mesmo jeito. A única coisa que talvez aí, que está ficando clara que vai acontecer, é que eles vão aumentar o rigor na fiscalização dos produtos que chegam aqui, né? Então, de repente, chega uma caixa enorme, e aí você coloca lá que vai chegar, sei lá, que aquilo lá custou $10, com certeza vai ter uma fiscalização maior sobre isso, né? Mas não sabemos de nada ainda. Quando a gente tiver alguma noção do que vai acontecer, aí a gente volta ao tema. Mas com isso, várias pessoas acabaram perguntando aí, né, super preocupadas com umas perguntas relacionadas a isso. Então eu juntei várias perguntas aí para responder tudo de uma vez, para a gente também não perder mais tempo. Então vamos ver quais são as perguntas que a gente juntou aí. Por exemplo, o Junior Garage, ele está falando aqui que a California Toys poderia fazer um bom negócio em abrir oportunidade de compra para clientes CPF, mesmo estipulando o valor mínimo para cada pedido. E a mesma pergunta, né, mas a dúvida aqui é do Venâncio Filho, ele também está falando a mesma coisa, né? Por que será que a California Toys não passa a vender para pessoas físicas também? Poderia ter um piso em reais, vender para pessoa física a partir de 200, 300 reais. Isso assim, a California Toys ela é uma importadora e ela é distribuidora, né? Ela vende direto para as lojas, para que as lojas vendam para o destino final, né? Que é para o consumidor. Então, se ela fizer isso, se ela vender para o lojista e se ela vender para o consumidor final, para o colecionador, aí qual a vantagem que o colecionador, qual a vantagem que o lojista vai ter? Né? Porque ele está pagando para ganhar um lucro para vender na loja, e aí o consumidor final vai acabar comprando, né, mesmo com um preço diferente ou não, acaba sendo uma concorrência que a California Toys ela cria, né, do lojista, porque está vendendo justamente para o cliente do lojista. Então não faz muito sentido para eles esse tipo de coisa, mas assim, o que a gente pode fazer é fortalecer, né, essa cadeia, né, ir nas lojas e pedir para que as lojas comprem da California Toys para justamente comercializar, e aí todo mundo tem a chance de comprar essas miniaturas. Mas também não é difícil de encontrar os produtos da California Toys em lojas online também. Então fica de olho que talvez vocês consigam. Se tiver mais alguma dúvida, fala direto com a California Toys, no Instagram deles, no site deles. Eu vou deixar aqui os links, né, para vocês terem contato, para que vocês tirem mais dúvidas com eles. E também, né, envolvendo ainda a California Toys, né, o Francisco Silva, cantor e músico, ele está sempre por aqui, obrigado, cara. Ele está falando que se não poderia ter uma participação, uma parceria entre os sites de e-commerce como Wish, Shopee e outros, com a California Toys para importar essas miniaturas, né, que a gente tanto quer e a gente só encontra por lá. O Bats BR também, na mesma linha, né? Qual a dificuldade de marcas como Mini GT, Tarmac Works e Hino virem para o Brasil de forma legal? Aí a gente compra de fora e fica tudo barato. E o Patrick Mello, ele também fez a mesma pergunta, né? Que a California Toys poderia importar oficialmente marcas como Mini GT, Tarmac Works, ou mesmo negociar uma representação nacional de outras marcas
com esses fabricantes? Bom, a coisa não é tão simples, né? Se a California Toys for fazer uma parceria com essas lojas de fora, a California Toys ela importa, né, de forma legal. Então, e essas outras empresas elas não importam de forma legal, elas importam com uma brecha na nossa legislação que eles conseguem mandar mais barato o frete para o Brasil sem pagar imposto nenhum. Né? E é o que a gente conversou na outra semana, que isso acaba prejudicando justamente empresas como a California Toys. Então, se a California Toys fosse fazer uma parceria com essas lojas, ela ia cair na mesma coisa, ia acabar importando de forma legal e com toda a tributação que tem no mercado brasileiro, né? Que tem no governo brasileiro. A gente tem que torcer aí, a gente tem que fazer pressão para os governos para que eles façam uma reforma tributária que seja benéfica para todos nós, né? Acho difícil, porque todo governo dá sempre um jeito de ferrar com a gente no final das contas, mas enfim. Então, mas assim, sobre as marcas, né? A California Toys falar com a Tarmac Works, Mini GT e tudo mais para importar essas miniaturas, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Vai importar, vão vir com um preço bem mais alto, né, porque tem que pagar todos os impostos. Então aí acaba tendo um problema, porque o que acontece? É a mesma coisa que Greenlight, Johnny Line, que eles fazem importação. Qual que é o grande problema da California Toys? A California Toys importa a Greenlight, por exemplo, uma miniatura que saiu lá agora. Até chegar aqui no Brasil, até ele colocar no container, até esse container poder sair, tá liberado, vir para o Brasil, demorou aí 3, 4 meses. Quando chega aqui já não é mais novidade. E os colecionadores já compraram essas miniaturas no AliExpress. Então não vão comprar na loja. Então acaba tendo uma concorrência muito desleal com a California Toys. Então, contando com isso, a California Toys nem acaba se interessando muito em pegar a Mini GT, porque, assim, sai uma coisa nova da Mini GT ou da Tarmac, o pessoal sai tudo correndo para o AliExpress, compra tudo o que quer, compra para revender aqui, né? Tem muita gente que faz isso. E aí, até chegar essas miniaturas aqui no Brasil, da Mini GT, da Tarmac Works, já não são mais novidades e vão chegar com um preço maior. E aí a California Toys sempre vai acabar tendo uma concorrência desleal muito forte. Você entende? Agora, pelo que eu falei na semana passada, é muito complicado, né? Claro que nós colecionadores lamentamos, né? Lamentaríamos se isso realmente acontecesse. Não vai mais acontecer. Mas a gente tem que olhar o outro lado também, que dificulta muito a vida, justamente de uma empresa que cria empregos e investe no Brasil. O Vinícius Vieira, ele também está perguntando aqui se eu sei de todas as lojas que vendem Hot Wheels aqui no Brasil. Estou iniciando agora no hobby devido às miniaturas estarem ficando mais fiéis aos carros originais. Legal que você está começando, boa sorte. Eu também comecei a colecionar mais quando eu vi que os carros estavam se tornando mais fiéis. Mas assim, eu não consigo dar a lista de todas as lojas que vendem Hot Wheels. Porque você tem, claro, ReHap, PB Kids, você tem as lojas Coleciona, né, que são... antes tinha o nome de Seman. Você tem lojas Avan, você tem supermercados, né, que vendem, o Carrefour vende miniaturas da Hot Wheels, por exemplo, o Extra, né, que não é mais Extra, também acho que o Açaí não vende mais. Enfim, você tem várias lojas, Pirueta, no interior de São Paulo, que vendem, muitas delas são regionais, eu nem conheço, né, porque acabam, eu nunca soube delas. Então depende muito da região que você está, e aí fazer uma pesquisa nas lojas que estão perto de você, para ver quais vendem Hot Wheels, e tem desde lojas pequenas até lojas grandes. E também tem as lojas online, né? Tem várias lojas que anunciam lá no blog do The Hunted que vendem Hot Wheels com preço um pouco maior, porque eles têm um custo um pouco maior também, mas você consegue achar bastante coisa também, então tem várias opções. O Adriano Braga, ele tá perguntando, ele tá dizendo que ele é de Ourilândia do Norte. Caraca, cara, onde fica isso? Você me dizer se a Hot Wheels já fez carros indianos, tipo picapes Tata ou Mahindra? Não fez. Eu fiz uma pesquisa, claro, não fez. Mas tem uma coisa interessante com a Índia e Hot Wheels. A Índia é um país muito fechado para você fazer negócios, né? Ou você, para você vender lá, ou você é uma empresa local, ou você tem uma parceria com uma empresa de fora. Então, entre os anos 80 e 90, a Mattel fez uma parceria com uma empresa de lá, né, uma empresa de plásticos lá na Índia, para conseguir vender Hot Wheels. E aí eles criaram a Leo Mattel, né? E aí, entre os anos 80 e 90, eles fabricaram muitos Hot Wheels por lá, para o mercado local, com várias cores diferentes, decorações diferentes do que saiu no resto do mundo, mas eram Hot Wheels.
mas aí depois eles pararam. Mas esses modelos que foram fabricados lá na Índia, eles são muito raros de se encontrar hoje. Alguns deles são caríssimos, porque foi só vendido localmente com cores bem esquisitas. Muito parecido com o que aconteceu aqui nos anos 80, né, e 70, que não era possível importar também um monte de coisa. O Amaury Alves, ele está perguntando qual foi o primeiro Mini GT que foi lançado. Eu tive que perguntar para os meus amigos, né, que entendem mais isso do que eu, e o Lupa me respondeu que foi esse Honda Civic Type R, ou Type R, né, da Mini GT. É interessante que você vê que na embalagem ainda aparecia bastante ali com destaque TSM Models, né, que é uma empresa que já existia, que fazia réplicas em outras escalas, que aí começou a se aventurar no mundo 1 para 64, e aí eles começaram a fazer muito sucesso. Hoje a Mini GT é mais conhecida do que as TSM Models, né? Então esse daí foi o primeiro. Se você quiser saber mais sobre miniaturas Premium e Mini GT, dá uma olhada aqui nesse link que eu coloquei aqui embaixo, que são todas as matérias que o meu amigo Lupa escreve no blog do Terrantes, falando todas as novidades sobre esse tema, bem legal. O Alisson Visotto, ele disse que está com um dilema aqui, porque ele tem uma coleção de miniaturas temáticas, né, de filmes, de séries de TV, de desenhos, de jogos, e ele não sabe se ele inclui nessa coleção algumas miniaturas que são parecidas com os carros que saíram em filmes, como por exemplo esse Honda Civic SI 2021, que saiu na linha básica em preto, mas ele não é exatamente o mesmo Honda Civic que apareceu no primeiro filme de Fast and Furious. Então ele não sabe se ele deve incluir ou não. Cara, assim, sua coleção, suas regras, né? Ninguém pode dizer o que vai na sua coleção ou não, porque ela é sua e você que dita as regras dela. Mas assim, essa miniatura ela não é do filme, ela não é licenciada do filme, e ela também não é o mesmo Civic que apareceu nos filmes. Isso aconteceu também, eu falei, acho que semana passada ou retrasada, de uns carros que a Matchbox faz que não são exatamente de filmes. Então eles fizeram um Chevy Blazer que eles colocaram uma decoração parecida com o carro que aparece no Stranger Things, mas não é o mesmo carro. E aí vai de você se você coloca ou não, se fica legal ou não para você, né? É uma questão sua, mas não é uma miniatura temática, não é a mesma miniatura dos filmes. O Jorge Maus, ele tá perguntando se a BR Classics lançasse os Pumas, Gurgel e Santa Matilde. É possível, são carros feitos aqui no Brasil, né? Apesar de serem feitos artesanalmente quase, né? Com fibra de vidro e tudo mais, eles não, assim, né? A Gurgel talvez tenha tido uma produção maior, a Puma também, mas será que todo mundo vai comprar? Né, o Opala, que foi bastante popular, né, que assim, fez muito sucesso e foi um carro de produção, assim, eles não estão conseguindo vender todos que eles produziram, né, as 3 séries que eles produziram, tá vendendo, mas assim, não tão rápido quanto seria legal, mas eu não acho que iria muito rápido, e para fazer os moldes desses carros, né, gastar uma fortuna, e aí você tendo que ter que produzir aí 4, 6, 10 mil carros para pagar esse molde, eu acho que não vai conseguir ter esse sucesso todo com essas marcas. Mas vamos ver, vamos deixar aí com uma ideia para eles. O Danilo de Freitas Fernandes, deve ser parente meu, ele gostaria de saber se a Hot Wheels ou a Matchbox já teve ou estão tentando a licença para produzir a miniatura 1 para 64 dos carros da Fórmula 1 do nosso glorioso Ayrton Senna. Não teve, não estão tentando, até porque nem a Fórmula 1, nem o Ayrton Senna são coisas populares nos Estados Unidos, né? Eles já têm a NASCAR, eles já têm a Indy, e eles são muito regionalizados com isso, né? Eles acham que, eles são coisas deles, então eles não ficam olhando muito para isso, para o que vem de fora. Mas então eles não vão fazer, não tem a menor chance deles fazerem esse tipo de coisa, até porque é uma coisa do passado, né? Só se eles fizessem assim, com alguma parceria com o Instituto Ayrton Senna, ou lançamento de algum filme, algo do tipo. Mas você encontra miniaturas nessa escala, por exemplo, da Kyosho, tá? Eu tenho algumas aqui que eles fizeram. Você também teve da Mini Champs, mas em outras escalas. Mas, claro, são bem caras, porque já faz um tempo que elas foram produzidas e não se encontram mais em lojas, então você vai pagar um preço bem mais caro por elas. O Adriano Souza está perguntando se alguma marca, né, se a Mattel, algumas marcas já fizeram miniaturas inspiradas nos jogos
como Twisted Metal e Vigilante 8. Eu dei uma procurada aqui e não achei nada. Achei bastante coisa que as pessoas customizaram para fazer desses jogos, né? São jogos bem de nicho e geralmente assim, o público jovem, né, que joga esses jogos não se interessa tanto por miniaturas, infelizmente. Então acho que é por isso que várias marcas aí não se interessam de fazer réplicas desses jogos. O Vita One, ele tá falando que ele tem interesse em conseguir ela troca em lotes atuais. Será que tem a possibilidade de acontecer um reaparecimento dela? Gosto muito também da série Acceleracers. Qual a melhor forma de conseguir alguns atualmente, levando-se em conta que não existe mais fabricação? Bom, a troca ela apareceu, né, na linha básica no ano passado, em 2022. Então você pode até achar em algumas lojas por aí, alguém que esqueceu por lá, ou então em lojas online, porque deve ter algumas que ainda não foram vendidas. Né? Então você pode encontrar esses carros por lá, essa La Troca por lá. Ela sofreu uma remodelagem, ela não é o mesmo molde do que antigamente, mas também os de antigamente você encontra em lojas online, na mão de outras lojas ou colecionadores. E os Acceleracers também, você só vai achar em lojas online, em Mercados Livres, eBay, esse tipo de coisa, porque eles são também bem antigos, não se fabricam mais, e cobram uma grana grande por eles, porque muita gente tem uma procura muito grande em cima deles, né? Muita gente gostou dessa série. O Igor Luiz está pedindo para mostrar nos detalhes aquela Mercedes AMG Safety Car da Fórmula 1. Realmente, eu tenho uma aqui na minha estante, né? Ela é bem bonita, ela é da Tarmac Works. Eu recebi da Tarmac Works, assim como eu recebo várias outras miniaturas, né, para fazer avaliação e mostrar e tudo mais. Então gosto bastante dela. Ela tem um probleminha que muitas delas vieram com os faróis, os retrovisores meio para baixo, tá vendo? Não sei se dá para você ver, parece que eles estão meio tristes, né? E isso aconteceu bastante com esse molde deles, né? Então uma pena, mas a miniatura é muito bonita, bem legal. Gosto bastante dela e ela representa aí né, esses safety cars aí da Mercedes que são bem, bem interessantes. Podia ser melhor, tem alguns detalhes que eu não gosto desse molde, mas para representar esse tipo de carro eu acho bem, bem legal, gosto bastante dela. Eu acho que não é difícil você encontrar aí em lojas online também, para você ter uma na sua coleção. Eu gosto bastante dessa. O Bruno Gastaldi, ele tá falando que o pack Happy Birthday de 2020, feito na Indonésia para presentear os funcionários da Hot Wheels, tem uma das mais belas miniaturas do Maverick, porém é extremamente raro de achar por ser exclusivo. Baseado na sua experiência, pode existir um revival e lançarem no futuro como global, na linha básica? Eu sei, né, esse pack aí de 5 carros que foi lançado, foi feito, na verdade, só pro pessoal que trabalha lá na fábrica da Indonésia. A Indonésia faz, na fábrica da Mattel na Indonésia, é onde eles fazem os packs de 5 carros, né? Então, eles têm até alguns moldes lá que são próprios deles. E eles fizeram, né, ficou bem legal, tem carros com umas decorações bem diferentes, mas eu duvido que vai aparecer na linha básica com essa decoração, porque foi uma coisa bem específica que eles fizeram pros trabalhadores de lá, né, e realmente está bem caro, né, a gente acha pouco por aí para vender, quando acha tá bem caro mesmo, uma pena. O Marcel Lavorati, ele tá perguntando, né, ele tá falando que ele gosta muito das SUVs em geral e gostaria de saber se existe o Hyundai Creta na escala 1/64 ou em outra escala. E aí eu tive a sorte, eu tenho os melhores leitores e público aqui que me assiste e inscritos. O Patrick Mello, ele já foi mais rápido do que eu e ele já respondeu que a Creta só existe em 1/18 ou em 1/43 em marcas chinesas, né? Deve ser o Creta deve ser um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque nosso Creta tem algumas coisas que só tem aqui no Brasil, mas ele está falando que dá para achar outras miniaturas na escala 1/64 do Nissan Kicks, né? Eu já até mostrei ele por aqui, que é da Atômica, ou Ford Export da Aerocar, o Mazda CX-5 da Atômica e Matchbox, Honda HR-V da Aerocar, Mitsubishi ASX, Atômica, tem bastante coisa, então já está aqui a explicação do Patrick Mello, que foi melhor do que a minha. O Arlen Domingues também sempre perguntando por aqui, ele está perguntando por que os Monster Trucks eles são tão caros, né? Os Monster Trucks eles são uma série diferente, eles envolvem mais peças, os pneus grandes, né, e toda essa coisa, então eles são naturalmente mais caros de fabricar
eles são mais caros nos Estados Unidos e acabam chegando mais caros aqui no Brasil. Não tem muito o que fazer, eles são mais caros mesmo. Uma pena, porque são bem legais. O Paulo Magalhães, lá de Portugal, sempre empolgado de fazer um monte de perguntas aqui. Cara, vamos lá. Ele tá falando que ele vai fazer uma migração aí, que ele tá chateado com os esquemas que tem lá em Portugal também, né, de colecionadores ligando para as lojas pedindo para pegar os lotes antes de todo mundo. Ele está perguntando, né, se existe alguma marca que faz as carrinhas exteriores de televisão. Cara, não entendi muito bem. Você pode me explicar um pouquinho para eu responder no próximo programa? Ele também está falando que será que a falta de lotes de Hot Wheels será por causa de ter que acabar o plástico, uma vez que a Matchbox já começou a produzir as embalagens em caixas? Não, isso não. Ainda, assim, a Matchbox tem uma meta de, a partir de 2030, mudar todo o sistema aí de produção deles para eliminar um pouco o plástico, né? Então eles já tem um projeto para isso. A Hot Wheels não falou nada sobre isso ainda, mas não tem nada a ver com a demora, né? A demora é justamente aquilo que eu já expliquei nas suas perguntas nos outros programas, é porque o consumo está bem devagar no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. A Mattel ou alguma marca já produziu alguma miniatura da marca de carros Noble ou Lagonda? Eles são lindos. Não, Hot Wheels não, e Matchbox, Hot Wheels e Matchbox não fizeram nenhum Noble, que eu saiba, que é uma marca inglesa bem específica, mas tem uns carros bem bonitos. E o Lagonda, assim, Hot Wheels não, quem produziu foi a Matchbox numa escala maior, na série Models of Yesteryear, mas um carro bem antigo, não é o Aston Martin Lagonda. Né? Esse Aston Martin Lagonda você encontra de outros fabricantes, não da Hot Wheels ou da Matchbox. O Jefferson, ele está perguntando se, tirando os caminhões e utilitários, a Matchbox fez carros fictícios. É bem difícil, né, a Matchbox fazer carros fictícios, né, não licenciados, mas de vez em quando ela faz, né? No passado ela fez bastante, né? Eu tenho vários aqui na minha coleção que são não licenciados, que são carros que não existiram no mundo real, mas hoje em dia eles fazem bastante carros utilitários mesmo, caminhões, ônibus, máquinas e tudo que não tem uma licença específica. Mas eles fizeram recentemente o Push and Puller, né? Que é esse carro que tem duas frentes. Era para ser um Mini, né? Porque existiu mesmo alguém que fez um Mini com duas frentes, mas deve ter dado algum problema, porque não era um carro de fabricação, alguém que fez isso, e eles devem ter tido algum problema com licenciamento e acabaram por não fazer, e eles fizeram não licenciado com outra característica que aí é parecido com o Mini, mas não é exatamente um Mini. O Leonardo Moraes está perguntando por que os carrinhos da NASCAR no Brasil são fictícios e não são as equipes reais como nos Estados Unidos. Eu não sei te responder isso, assim, de qual marca que você está falando. Existem miniaturas existem fabricantes que fazem miniaturas de NASCAR lá nos Estados Unidos que são bem fiéis, são carros bem reais mesmo, mas aqui no Brasil não sei. Dá uma melhorada aí na pergunta para que eu responda na próxima semana. Fiquei meio na dúvida aí do que responder para você, me desculpa. O Wesley Aguiar está perguntando o que eu acho, né, se a Mattel optasse por fazer minis assim como os Amax dos Walmart e os Red Editions das Targets, só que exclusivas aqui para o Brasil, tipo uma variação para ReHap, outra para Pernambucanas, etc. Ele está falando, claro, né, das séries específicas que a Hot Wheels faz, né, lá nos Estados Unidos com seus parceiros, né, grandes parceiros, Walmart, Target. Então, seria muito legal, né, se eles fizessem isso, seria uma boa olhada para o mercado brasileiro e seria muito interessante. Mas eu fico bem chateado de pensar que se fizesse uma série específica dessa ia ter tanta gente desviando essas miniaturas que me dá até assim desespero de pensar, porque imagina, já iam ser coisas mais raras, né? O pessoal ia enfiar a mão aqui, que ia ser uma beleza. O James Prado, né? Ele tem uma pergunta que é a última do dia. Para você, qual foi ou tem sido o maior benefício até hoje como colecionador e como dono do The Hunted? Bom, obrigado pela pergunta tão pessoal, James. Com certeza a gente vai se ver no salão da EQS 4. Como colecionador, o maior benefício que eu tenho, que eu tive e tenho, é um hobby, né, que me desestressa, que me dá orgulho. Eu gosto dessas peças aqui, tem muita coisa que eu fico às vezes parado olhando para elas e me faz muito bem, né, e eu sei que isso também é uma coisa que acontece com muita gente, então é um hobby muito gostoso para mim. O maior benefício como The Hunted cara,
eu me sinto cada dia mais feliz, né? Porque é uma marca que eu criei sozinho, é algo que eu criei sozinho. Eu tenho, claro, ajuda hoje do Lupa e do Maurício Nunes hoje para escrever algumas matérias lá no Terrantes, mas só, né? Tudo o resto sou eu que faço. Então, quando sou convidado para ir para a Colômbia, por exemplo, porque os colecionadores estão pedindo isso, porque eles querem me ver lá, eu fico muito orgulhoso assim do que eu consegui, né? Então, e também fico muito orgulhoso de poder ajudar as pessoas a encontrar um caminho, né? De tirar as dúvidas, como nesses programas aqui de perguntas, trazer novidades. Eu adoro contar novidades, eu adoro contar novidades boas. Sempre gostei de trazer boas novas para as pessoas. Então, assim, é algo que me realiza e olha só que bom, é a minha fonte de renda, então é algo que é meu trabalho hoje. 100% do meu trabalho, da minha vida profissional hoje é em cima do Terrantes, né? Então é algo que eu trabalho bastante, que me dá bastante orgulho e que as pessoas, né, não só do Brasil, no mundo, até pessoas, amigos e pessoas da minha família, hoje me veem com outros olhos, né? Porque imagina, né? Eu falo assim, eu vou escrever sobre miniaturas, todo mundo ri da minha cara, né? Mas quando você passa a ser uma figura muito conhecida, eu tenho várias palestras agora que estou sendo convidados a dar, uma delas inclusive no Salão da Cast, você vai me ver por lá, mas fora do país, né, poxa, é uma coisa muito sensacional. Então eu fico muito feliz do que eu consegui e me controlo toda hora também para não deixar essa felicidade se tornar uma soberba ou me deixar arrogante por conta disso. Eu, na verdade, sou muito grato a todos vocês que me assistem. Bom, essas foram as perguntas da semana. Agradeço demais aí pela participação e a gente se vê na próxima semana com muito mais perguntas aí que vocês vão deixar aqui já assistindo esse vídeo. A gente se vê por lá.